No livro Money Master the Game, do Tony Robbins, ele dá algumas dicas para você ter a vida financeira que você sempre sonhou, para você não ter que trabalhar pro resto da sua vida sem nunca conseguir se aposentar. Eu tirei 4 lições desse livro que eu achei que foram as mais importantes, pelo menos para mim, foi o que mais se aplicou. Lição número 1. Os sistemas de previdência estão em colapso pelo mundo todo. As pessoas estão morrendo menos, estão nascendo menos, então o grupo de pessoas que está ali na faixa produtiva não está produzindo o suficiente para manter as pessoas que estão na faixa dos aposentados. A gente deve cagar para o sistema de previdência público e fazer a nossa própria previdência, através dos investimentos. Para investir dinheiro, nós precisamos de dinheiro sobrando todos os meses. Como fazer dinheiro sobrar? De acordo com Peter Drucker, que é o pai da administração, se eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Então nós vamos anotar todos os nossos gastos mensais, então anota lá, pode ser numa planilha do Excel ou no papel de pão, onde você quiser, para a gente anotar, separadinho por categoria. Então, 1.800 de aluguel, 1.000 de mercado, 1.000 de entretenimento, 1.000 de restaurante, de passeio, 300 de convênio médico. E aí depois que você anotou, você vai lá analisando. Eu gasto muito, talvez, com aluguel. De repente dava para reduzir o aluguel. Dava para mudar para alguma área mais tranquila, dava para sair menos vezes, comprar menos besteira no mercado, de repente, ou comprar produtos mais baratos, ou mudar a estratégia de alimentação durante a semana, os cardápios, etc. Sobrou dinheiro, a gente deve investir a diferença. Outra maneira de sobrar dinheiro é construir aí uma renda extra, de repente montar um canal no YouTube, ou vender alguma coisa na internet, ou fazer Uber mesmo, dependendo do seu perfil. Entregas de bike, de moto, coisas que você consiga fazer no seu tempo livre, além do seu trabalho atual, e investir aí o que sobra de dinheiro todo mês. Lição número 2. A gente precisa saber a diferença entre ativos e passivos. Ativos são coisas que a gente coloca o nosso dinheiro e retorna um valor maior do que a gente colocou. Então, por exemplo, se eu comprar um imóvel hoje à vista e alugar esse imóvel, eu estou recebendo o dinheiro dos aluguéis e ainda tenho o valor do imóvel investido nele, que eu poderia vender, resgatar esse valor. Então isso é um ativo. Ele te retorna mais do que você investiu. Um passivo, ele te retorna menos do que você investiu. É muito fácil confundir automóveis com ativos, mas um automóvel não é um ativo. A gente paga seguro, IPVA, manutenção e combustível. E muitas vezes a gente vende o automóvel por um valor menor do que a gente comprou. Então ele nunca vai ser um ativo. Lição número 3. Tentar reduzir a quantidade de impostos pagos. No livro, o Tony Robbins ele fala sobre mudar de estados, porque os impostos por estados são diferentes nos Estados Unidos. Porém, os impostos no Brasil são unificados. Então a gente pode tentar atacar algumas deficiências que a gente tem no nosso sistema de contribuição de impostos, por exemplo. Para quem tem empresa e emite nota fiscal, de repente dá para falar com o contador, entrar em um sistema de tributação diferente, alguma coisa assim. Para quem recebe CLT e tem um desconto direto na fonte, dá para, de repente, assinar um plano de previdência que abata dos impostos de renda. Então a gente tem aí algumas opções, apesar de ser mais difícil. E investir a diferença. Então, economizar nos impostos e investir a diferença. E lição número 4, variabilidade de investimentos. Não devemos deixar todos os nossos ovos na mesma cesta. Essa expressão se refere ao seguinte: se você tem todos os seus investimentos em um único investimento e dá alguma coisa errada com esse investimento, você perde tudo que você tem investido. Mas não só isso. Quando você tem a variabilidade de investimentos, você tem vários rendimentos trabalhando de forma diferente. Então, você tem uma média de rendimentos. Se um dos seus investimentos não for tão bem durante um período, outro investimento vai compensar a falta que esse investimento fez. Outro ponto interessante que é legal pontuar é que no Brasil a gente tem a taxa Selic, que é a taxa de juros, muito alta. Então vale muito a pena ter investimentos conservadores. Em outros países, muitas vezes as pessoas têm 100% do valor investido em renda variável. Aqui no Brasil já não é tão aplicável, porque para você ter uma renda variável rendendo mais que os 13% da Selic, por exemplo, não é tão comum como é em outros países. Então o normal aqui é ter uns 70% em renda fixa, e quem tem renda variável tem ali uns 20 a 30%, dependendo do perfil da pessoa. Isso é o mais comum. E para fechar, no livro, o Tony ele dá um exemplo muito interessante sobre o jogo do dinheiro, né? Que é o seguinte: quando um adulto vai jogar um jogo de videogame com uma criança, muitas vezes o adulto perde. Isso quer dizer que o adulto é menos inteligente do que a criança? Não, isso não quer dizer que o adulto é menos inteligente que a criança. Isso quer dizer que a criança conhece o jogo, a criança já jogou o jogo outras vezes. Então, quanto mais você jogar o jogo do dinheiro, então economizar, gerar renda extra, investir, quanto mais você fizer isso com persistência, melhor você vai ficar no jogo do dinheiro. Eu sou o Raul e esse aqui é o Resultado Inesperado.